Caro associado, estamos aqui reunidos, eu, presidente da executiva, Dr. Márcio Urbano, presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Paulo Záquia, presidente do Conselho Fiscal, para fazermos alguns esclarecimentos importantes nesse momento que o mundo passa por essa pandemia, essa situação crítica que está assolando a todos nós. E a Ípica não poderia ser diferente. A diretoria, juntamente com os conselhos, instituiu um comitê de crise que vem full time, analisando, acompanhando todos os desdobramentos das 3 esferas de poder, as orientações municipal, estadual e federal. Esse comitê é formado por advogados, por médicos, por diretores, que estão, como eu disse, todo mundo atento a todos os desdobramentos dessa crise, de modo a preservar a saúde do associado e de seus familiares e também do nosso corpo de funcionários. Desta forma, eu vou passar a palavra para o presidente Márcio Urbano, porque esse comitê, em nenhum momento, nós tivemos inúmeras restrições no clube, acompanhando esses desdobramentos dessa crise de saúde, e algumas restrições foram impostas ao clube, como o fechamento da academia, fechamento agora também dos restaurantes, de todas as áreas fechadas do clube que pudessem ter um contágio maior. E estamos tentando diminuir um pouco esse sacrifício do associado, tentando manter ainda o clube aberto, tá? Até que se tenha alguma outra orientação diferente. Eu queria passar a palavra para o Márcio, porque em nenhum momento o comitê restringiu que houvesse qualquer reunião de trabalho aqui na Ípica, porque, como todos sabem, o clube tem restrições de utilização por parte do associado, mas o clube é uma empresa, a vida do clube continua. Os nossos funcionários estão aqui prestando serviços, os nossos fornecedores, prestadores de serviço, e a Ípica tem que continuar. Então, como preconiza o estatuto, o Dr. Márcio, eu vou passar a palavra para o Dr. Márcio, ele vai explicar, quer dizer, todo esse caminhamento, esse andamento que acontece todos os anos, quer dizer, ninguém está inventando nada, todos os anos tem uma determinação do estatuto na questão de encaminhamento de plano de obras, orçamento, aprovação ou rejeição das contas encerradas em 31 de dezembro. Então, com a palavra, Dr. Márcio Urbano. Realmente, Pedro, primeiro eu gostaria de parabenizar a diretoria executiva, na sua pessoa, pela brevidade das ações tomadas, pelo timing correto das ações tomadas pelo comitê de crise, e que o clube hoje está mais tranquilo com essas medidas tomadas. Eu acho que estão dentro do que é plausível para um clube de serviço fazer, e por enquanto eu acho que estão todas as medidas dentro e compatíveis com todas as orientações. O Conselho, como sempre, ele observa os atos da executiva como um parceiro, que é muito bom se trabalhar num ambiente de parceria, de amizade, tudo isso. Mas regras têm que ser cumpridas, e o Conselho é o primeiro a colocar essas regras de forma correta e de acordo com o Estatuto. Todos sabem, ou os conselheiros mais diretamente sabem, que o artigo 17, seu item 2, nos impele a convocar a reunião ordinária do Conselho para análise, como você bem disse, do seu plano de obras, do orçamento do clube e das contas encerradas em 31 de 12. Nada mais foi feito do que cumprir o Estatuto. Convocamos a reunião e aguardamos as determinações de como fazê-la. Estamos estudando todos os meios possíveis de como fazê-la e aguardamos as determinações, repito, do comitê de crise, que pela situação atual, apesar do Conselho Deliberativo ser o órgão administrativo máximo dentro do clube, o Conselho vai se curvar ao comitê de crise, sim, porque são medidas mais importantes de preservação da vida do que preservação de uma reunião ou de um estatuto. Isso qualquer pessoa de bom senso pode encarar. O que não podemos é imaginar e cumprir o imaginável. Por enquanto nós estamos cumprindo o que determina o estatuto, lembrando, mais uma vez, que o clube é uma empresa, ele depende, tem 330 famílias
diretamente dependentes do clube, e devemos dar sequência a isso. Os números são excelentes, como pode atestar o presidente do Conselho Fiscal, o Paulo, que aqui está, e que vai falar alguma coisa sobre isso também. Bom, Márcio, isso tudo vindo ainda de um médico falando sobre a preservação da vida e sobre a nossa preocupação, eu tenho acompanhado os números as comunicações dessa comissão, e a cada minuto a minuto eu tenho visto que a minuto em minuto tem se tentado uma nova solução, uma nova proposta, sempre visando preservar mesmo os funcionários, os associados e etc. Quanto aos números, eu fui chamado com uma certa brevidade, em fevereiro, já existia a preocupação de que eu fechasse o nosso parecer para que pudéssemos realizar a reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Então, isso vem já de lá de trás, quer dizer, essa não foi uma coisa colocada agora na última semana do mês. Só fomos pegos de surpresa por uma situação desagradável. Com a pandemia. Agora, quanto aos números, fiquemos absolutamente tranquilos, porque eu não acompanhei outras gestões, mas a nossa gestão aqui está de parabéns. Porque nós tivemos um superávit contábil acumulado na ordem de 4 milhões e 70 aproximadamente, que percentualmente falando em relação à última gestão, fomos 1.456% acima. O superávit financeiro acumulado de fevereiro a fevereiro, chegamos a 6 milhões e 700. Todos os índices de liquidez foram positivos, quase que da ordem de 42%. Então, e ainda nos foi colocado o plano de obras, e que nos foi apresentado em detalhes. E, primeiro, acreditamos que são obras necessárias ao clube, e segundo, que a situação financeira do clube hoje faz frente facilmente a todas as obras necessárias. Paulo e Márcio, eu gostaria, cara associado, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas que são propostas pela diretoria e analisadas pelos dois conselhos do clube. Eu vou me ater a algumas coisas que são mensagens que são veiculadas às vezes nas redes sociais e que acabam tendo um entendimento equivocado por parte dos associados. Então, uma das razões desta reunião é justamente tentar esclarecer para o associado por que a diretoria toma algumas medidas, por que o conselho analisa, por que o deliberativo delibera. Então, vamos, por exemplo, com relação à alteração da taxa de mensalidade. Ninguém está propondo aumento de mensalidade. O que está sendo proposto, que foi analisado pelo Conselho Fiscal, que foi encaminhado para o Conselho Deliberativo, é uma correção monetária da taxa vigente em 2019. E por que isso, cara associado? Porque a grande maioria das despesas do clube são indexadas pela inflação. Vamos começar pela folha de pagamento dos associados. 70% é um número importante que o associado tenha conhecimento disso. 70% da arrecadação da mensalidade, da taxa de mensalidade, é consumida por folha de pagamento, encargos sociais e benefícios legais que você tem que dar para o funcionário. O salário do funcionário é reajustado pela inflação através de dissídios coletivos. Todos os prestadores de serviço do clube, salva-vidas, portaria, ambulância, são indexados pela inflação. Todos os insumos necessários para tocar o clube são indexados pela inflação. Então, se você não repassa a inflação para a taxa de mensalidade, você não consegue fazer frente a esses compromissos que o clube tem. Então, gente, gostaria de frisar isso. Ninguém está aumentando mensalidade. Nós estamos mantendo o valor real do dinheiro de 2019 em 2020. Por que fazer obras no clube? A impressão que se tem, tudo aquilo que foi lido, que parece que a diretoria, os conselhos, que a gente correu para fazer um negócio
na correria de obra. Não é assim, gente. Essas obras estão sendo analisadas há muito tempo, com conhecimento da grande maioria das pessoas envolvidas na administração do clube. Quando eu falo administração, são os 3 órgãos que administram o clube: Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo. Felizmente, nós temos uma proposta de investirmos esse ano no clube em torno de 7 milhões de reais. E por que isso está sendo possível, gente? Como bem disse o presidente do Conselho, Paulo Zacchi, nós tivemos um excelente desempenho, o clube, toda a estrutura administrativa do clube, que pôde economizar na ordem de 5, 6 milhões de reais, que permite esse investimento. Por que esse investimento é necessário? Porque senão o clube envelhece. Se você não está constantemente investindo nas estruturas do clube, praças de esporte, ginásios, restaurantes, churrasqueiras, o clube envelhece. No caso dessa obra, das 2 obras de maior proporção que estão sendo propostas, uma delas vai abrigar espaço multiuso. Essa é a maior demanda do clube nesse momento. Nós temos mais de 1.000 pessoas na fila por falta de espaço multiuso, aonde você vai fazer yoga, danças, lutas. Então, ela é de extrema necessidade para o clube. E também a questão da sauna, tá? E do centro de estética, aonde hoje é a sauna e que tem outras atividades. A ideia é levar essas outras atividades para esse prédio novo e reformar o prédio da sauna, que já está desgastado por muitos anos. Então, associado, eu acho que é de extrema necessidade essas obras. E, felizmente, a Hípica tem essa competência, ao longo dos anos da sua história, de estar sempre modernizando as suas estruturas, que é necessária para que o clube continue valorizando o seu título e trazendo um serviço de alta qualidade para o associado. Inclusive, Pedro, o associado não está muito acostumado com os trâmites que levam a esse final da história, que é a reunião do Conselho Deliberativo para a aprovação desse plano de obras e dessas alterações que o presidente citou. Isso aí é estudado durante todo o ano anterior pelo Departamento de Patrimônio, pela diretoria executiva, que propõe ao um comitê de análise do Conselho, uma comissão especial, que vai analisar junto com a diretoria, propondo alterações, propondo adaptações, e quando chegam a um final, que ela é encaminhada ao Conselho Fiscal. Então, em síntese, ela passa por uma comissão, por uma diretoria executiva com 17, 20 pessoas, depois ela passa por um comitê especial com mais 5 conselheiros, depois ela vai para o fiscal, onde ela sofre um pente fino na questão de capacidade financeira do clube, de viabilidade da obra financeira, etc. E depois ela passa pelo escrutínio do Conselho Deliberativo. Isso ocorre, gente, anualmente, repetidamente, da mesma forma. Então, após a passagem pelo escrutínio do Conselho Deliberativo, que essas obras são liberadas. Então, não é nada feito por acaso, não é nada... vamos fazer uma reunião e vamos incluir alguns itens. Os itens são estatutários e são coordenados por esse livro aqui, correto, Paulo? Correto. E Márcio, é importante frisar o seguinte, que há décadas a coisa funciona dessa forma. Então não há o que se alegar, olha, eu não consigo estudar a obra, eu não consigo discutir com o associado. Por quê? O clube funciona dessa maneira, vai para o conselho, a proposta, quer dizer, financeira, o fiscal analisa, os conselheiros, existe uma comissão de finanças no conselho, uma comissão de obras no conselho, que analisa essa obra e emite um parecer. Né? Então, e a vida inteira, quer dizer, não é no ano de 2020 que foi feito dessa forma. O clube funciona dessa forma, Paulo, há décadas. E uma outra coisa que é importante frisar, o clube, os órgãos diretivos do clube, eu sou muito amigo do Márcio, do Paulo, nós todos estamos aqui na Hípica, praticamente nascemos aqui, mas o Paulo tem noção do papel dele, o Márcio tem noção do papel dele,
e todo mundo tem liberdade de falar, olha, eu não gostei, essa obra não está legal, tá? Quer dizer, existe uma liberdade total e democracia dentro dos órgãos do clube para as pessoas debaterem, e não é porque eu sou amigo do fulano, do beltrano, que eu vou pegar e jogar contra o meu patrimônio, vou jogar contra a hípica, contra um patrimônio que é das nossas famílias. Eu vou votar conscientemente. Se eu achar que eu não tenho que aprovar a obra, eu vou votar, eu vou dizer não quero essa obra. Exatamente. E dentro do Conselho Fiscal também somos 5. E 5 pessoas que representam diferentes pontos da sociedade. Tem advogado, tem economista. Então, a amizade aqui não está em discussão. O que está em discussão é a saúde financeira do clube. E o interesse do clube. E de acordo com a nossa projeção, com todas as obras que vierem a serem feitas no clube, ainda seremos superioritários no ano que vem. Não tenho dúvida disso, Paulo. E eu acho que, Pedro, isso aí que você colocou é muito importante. O conselho, ele tem que ser, a diretoria da executiva tem que ser uma extensão do conselho. O conselho, você como presidente da executiva, você deve satisfação a todos os sócios do clube, a todos os frequentadores. E o conselho, eu no meu papel como o presidente do conselho, eu devo satisfação aos conselheiros eleitos que, por sua vez, têm os seus eleitores que os colocaram lá. E que eles devem satisfação a esses eleitores. Exatamente. São agora, a obrigatoriedade de cumprir com a sua função estatutária uma vez por ano, na reunião de março, de ler e estudar com rigor os balanços apresentados, os planos de obras e ver que a condição financeira do clube é extremamente superior ao que já tivemos aqui. Então, as conclusões são lógicas, não são conclusões que são tiradas ao anoitecer, são tiradas ao longo do tempo. Sendo, eu acho que um outro ponto importante a frisar, que tem que ficar claro para o associado, o sócio, o fato do clube estar fazendo investimento é uma questão de austeridade e boa administração, porque a mensalidade não vai subir para se fazer obra. Isso é importante deixar claro isso. Todas as gestões, nos últimos 10, 20 anos, administraram a hípica com o mesmo patamar de mensalidade. Quem consegue fazer investimento é quem teve eficiência na administração, austeridade na administração e conseguiu fazer caixa para poder fazer os investimentos necessários para o clube. Então, não há de se dizer, olha, nesta crise, o clube não pode investir, quer dizer, o dinheiro do clube é do clube, quer dizer, independente de crise ou não, o clube não vai devolver o caixa dele para o associado e o associado vai continuar pagando a mesma coisa corrigida que pagou em 2019, que pagou em 2018, pagou em 2017, 16, 15, 14, né? Então, nada vai mudar no desembolso do associado. É a eficiência administrativa que vai fazer com que o clube tenha recursos para poder fazer esses investimentos necessários. Eu gostaria de colocar, e tenho certeza que ambos os presidentes aqui presentes também se colocarão à disposição, pessoalmente, ou por telefone, ou por WhatsApp, na forma que o associado quiser. Nós devemos satisfações aos associados que nos cobrem esses posicionamentos a hora que quiser, da forma que quiser. Estamos disponíveis. A gente também tem nossos afazeres, estamos sofrendo a mesma crise, os mesmos problemas que toda a sociedade, mas eu acho que quem se predispõe a vir aqui e trabalhar pelo clube deve satisfação aos seus proprietários e seus frequentadores. Então, estamos à disposição da forma que for. Podemos encerrar. Nosso muito obrigado, associado da hípica.